15 de março, sábado. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Nós vamos no vídeo de hoje fazer o estudo do índice Ibovespa e desses papéis aqui nessa sequência, tá, pessoal? Então nós vamos começar pelo índice, né? Depois a Vale 3, BRAP 4, Bradespar, holding que detém ações da Vale. Depois vamos olhar o gráfico da Petrobras, depois a Copel no semanal, um gráfico que me chamou a atenção. Engie 11 também me chamou a atenção, as units. E TSA 4, vamos olhar o gráfico diário e semanal e vamos encerrar com dois pedidos. A Frasle, FRAS 3 e a Cogna, COG-N3. Começando então o nosso estudo pelo índice Bovespa, gráfico diário. Um gráfico que fechou muito bonito na sexta-feira com um candle aí de alta, né, 2,57%. E observem aqui embaixo, ó, pessoal, o volume, tá? O volume subindo. Então o volume sobe e o índice sobe. Isso é uma mistura muito boa para o índice, né? São ingredientes que nos fazem pensar aqui no índice Bovespa fazendo uma onda 3 para cima no semanal também. Tá? E daqui a pouco eu mostro isso. Antes de mais nada, eu lembro a você que esse estudo é tão somente um estudo, ele não é recomendação, tá, pessoal? Só quem pode recomendar é analista ou profissional certificado para recomendar. E o que eu falar aqui é tão somente uma opinião, tá? Por favor, leve em conta a sua opinião, a sua avaliação do gráfico, de acordo com o seu perfil de risco e a metodologia que você usa, certo? Índice Bovespa no semanal, olha aqui, ó, eu até coloquei aqui umas barrinhas. Tivemos uma alta, tivemos um teste de fundo, observem aqui, teste de fundo, muito rápido, né? E depois o índice sobe numa onda 3. Quem observa lá o gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora, a gente consegue observar com mais facilidade esse movimento muito rápido do índice Bovespa, mas foi isso, né? Olha aqui, ó, perna de alta, teste de fundo, onda 3 para cima, certo? Vamos lá, vamos voltar para o gráfico diário. Próxima resistência que o índice Bovespa tem que romper, na minha opinião, é esse topinho aqui, tá? Ou seja, a faixa dos 129.534 pontos. Essa é uma resistência imediata, tá? A outra está na faixa dos 130.300. A outra está na faixa dos 130.900, quase 131 mil, né? E eu gostaria de falar para vocês, mostrar um detalhe aqui, ó. Vamos lá, vamos facilitar aqui o nosso estudo, né? E vamos colocar aqui uma barra bem grande aqui em cima e vamos entender o seguinte, ó, vamos dar um zoom aqui no gráfico, né? E observem que o índice Bovespa se aproxima novamente de uma região de resistência muito forte que não consegue romper desde pelo menos novembro do ano passado, certo? Então nós temos lá em novembro, tentou romper a faixa dos 130 mil pontos, não conseguiu. Tentou romper os 130 mil pontos de novo ali em dezembro, não conseguiu. Se aproximou dos 130 mil pontos aqui em fevereiro, né? No começo, na primeira quinzena de fevereiro, não conseguiu, voltou a cair e agora estamos de novo nos aproximando dessa zona de resistência aqui, que é muito forte. E aí vem a pergunta, vamos conseguir romper desta vez? Vamos lá, pessoal, vamos seguir acompanhando. O volume é muito importante, tá? Importante que o índice continue subindo com o volume aumentando. Como tivemos uma alta aí consistente na sexta-feira, as médias já apontam para cima, isso é positivo, mas a gente tem que entender que chegou numa região de resistência de curto prazo, né, dada por esse topo, então é normal que tenha uma realização, tá? Ou o índice fica andando de lado aqui por alguns pregões, né? Ou ele pode fazer uma realização, né, uma queda em regiões de suporte, né? Tecnicamente temos suporte aqui na faixa dos 128.570 nos topos rompidos, né? Depois 127.600 por ali, 127.500, depois um pouquinho mais embaixo aqui no 126.900, também é uma região de suporte, 125.855 e nas médias, tá? A média de 9
125.440 e a média de 21, 125.221. São suportes técnicos, tá, pessoal? Para cima nós já falamos ali na resistência, né? Tem que romper esse topo aqui e com volume alto, tá? Mas graficamente o índice ficou muito interessante para se observar, certo? Olhar agora o semanal. Vamos limpar esse nosso gráfico aqui. Vamos limpar isso aqui também. E vamos limpar aqui. No semanal, aquilo que eu dizia lá no começo do vídeo, né? Será que estamos diante de uma onda 3 para cima? Tá? E essa onda 3 para cima, se tiver o tamanho dessa onda, essa perna de alta aqui, ou seja, 100%, será que ela vai pelo menos até a faixa dos 133.000, tá? 133.500, tá? 133.600? Será que vamos buscar esse alvo aqui, né? Bom, vamos seguir acompanhando, mas tecnicamente, se o índice Bovespa romper a faixa ali dos 129.534, e se esse volume continuar aumentando aqui embaixo, podemos sim buscar aquele alvo lá em cima. Lembrando que no meio do caminho tem resistência. Onde? Tem resistência em 130.898, 131.319. Tem resistências de curto prazo aí no semanal, tá? Agora o índice Bovespa ficou interessante, né? Subiu, testou fundo e armou pivô, tá? Então ele confirma a onda 3, confirma uma onda 3 aqui se tiver o rompimento desse topo, primeiramente, tá? 129.534. Certo, pessoal? Nesse tempo gráfico, caso venha fazer uma correção, tecnicamente nós temos como suporte, né, a faixa aqui dos 128.500, tá? Depois um pouquinho mais embaixo aqui em 127.591 e nas médias, né? Aqui antes tem um suporte também, 127.200 por ali, né? E na média de 21 ali em 125.657 é um suporte no semanal. De imediato vamos ver o gráfico da Vale, a Vale 3. Vamos olhar a Vale no semanal. O que a gente observa aqui no semanal? A Vale está fazendo uma consolidação, tá? Primeiramente, na minha opinião, a Vale vai ter que romper a máxima, vai ter que romper ali os 56,41, a máxima da sexta-feira. Aqui, né? Vamos ajeitar aqui, ó. Vai ter que romper esse topinho aqui, ó, tá? Bom, a Vale tem uma estrutura no gráfico semanal que também me chama a atenção. Olha aqui, ela sobe, tem um teste de fundo, tá? E agora, gente, a gente tem que observar se a Vale vai romper esse ponto de resistência aqui, porque ela pode estar fazendo o quê? Uma onda 3 para cima. E essa onda 3 para cima pode ter pelo menos 100% da onda 1, o que levaria os preços, tá, lá para uma região dos 60 reais, 60 reais com 30 por ali, né? Observem que em 60 reais com 30 a gente tem esses topos aqui, ó. Topos ali do mês de outubro do ano passado e novembro do ano passado. São resistências, tá? 60 reais por ali, né? 60 com 96. Então, gente, é um gráfico no semanal para se colocar no radar a Vale. Qual é o problema que eu vejo? Qual é o ponto negativo? O ponto negativo da Vale, na minha opinião, é o volume, tá? O volume, ele vem subindo, mas ainda assim é muito baixo. Esse volume tinha que estar mais alto, certo? Seguimos acompanhando, vamos olhar o diário da Vale. Bom, no diário a gente observa onde a Vale parou e a gente observa aqui essa resistência exercendo, esse topo aqui exercendo uma resistência ao preço, tá? Então 56,36
é a máxima. Você veja que fechou abaixo, fechou em 56,29 na sexta, né? Tem que romper 56,36, tem que romper a máxima de sexta, 56,41. Então eu diria, tem que romper a máxima de 56,41. E aí, logo ali em cima já tem um outro ponto de resistência, dado pelo topo anterior em 57,49. Qual é o topo que eu estou falando? Esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, isso aqui, tá? Ali uma região de resistência. Bom, caso faça o rompimento dos 57,49, a próxima resistência técnica está lá em 59,25 e a outra na faixa dos 60, 60,50, tá? Que é esse topo aqui, ó, ali do mês de novembro do ano passado, quando a Vale começou a ter essa queda, essa forte desvalorização. Lembro vocês que de janeiro para cá a Vale vem fazendo fundos cada vez mais altos no diário, uma condição clara de alta, tá? Que está levando a uma reversão dessa tendência de baixa forte, né? Iniciada ali nos 3 últimos meses de 2024. O volume é o que, na minha opinião, é um aspecto negativo, né? Porque o volume não vem subindo, ele até sobe, mas sobe fraquinho. Eu gostaria de ver o volume da Vale subindo mais. Lembrando que se houver esse rompimento aqui que eu mencionei, né, de 56,41, o volume tem que ser alto ou crescente. Se estiver muito baixo, desconfiem do movimento, do rompimento, né? BRAP4 é um gráfico espelho, né, muito parecido. Lembrando que a Bradespar é uma holding que detém ações da mineradora Vale, tá? É uma das grandes acionistas da Vale. Olha aqui, ó. Tá? Na minha opinião, esse gráfico fica interessante, tá? Se e somente se romper 17,62. Lembro vocês que em 24 de fevereiro a BRAP4 deixou um topo lá em 64,62. Agora 64,62 foi a resistência, né? Foi onde parou, né? O papel pertinho dali, né? A máxima de sexta foi em 64,62. Então ali é uma resistência ao preço. Tem que romper aquela sombrinha lá em cima, tá, pessoal? Tem que romper com um movimento, um volume alto ou crescente, tá? De preferência deixar um candle de fechamento lá. Uma vez rompida essa resistência aqui, a máxima de sexta, próxima resistência, na minha opinião, lá na faixa dos R$18,25, 18,30, que é um topo deixado ali no mês de dezembro, né, do ano passado, antes daquela mega desvalorização do ativo, tá? Então, gente, fica aí também para vocês avaliarem. Na minha opinião, é um gráfico interessante. Quero ver com vocês a Petri 4. A Petri 4, né? Os papéis aqui da petroleira estatal. A Petri 4 ela quase fechou um gap, né? Observem que temos um gap aqui. Quase fechou, tá? E a questão agora é a seguinte: o papel está aqui pertinho de uma zona de resistência dada pela média de 21 períodos. Esse aqui é o diário da Petri 4. 35,86. Média de 21 períodos. Toca ali, tende a cair de novo, tá? Então a Petri 4 pode fazer esse movimento aqui, ó, toca lá e tende a cair. O que nós queremos ver é a Petri 4 chegando num ponto de resistência, testando o fundo e armando um pivô de alta subindo, tá? Ou seja, armando um pivô para cima, fazendo zigue-zagues para cima. Até agora nós tivemos tão somente, na minha opinião, um repique até perto da média, tá? Se a Petri 4 romper a média com volume alto ou crescente, ok, é um aspecto positivo, mas o que eu gostaria de ver o papel é fazendo um zigue-zague para cima, tá? O ativo agora ele tem um suporte, na minha opinião, nos topos rompidos, né? Ou seja, ali em 35,12 é um ponto de suporte e na média 35,08, ok? Então esse é o gráfico da Petri 4. Vamos dar uma olhadinha agora nos outros ativos aqui que eu selecionei. O Copel CPLE6, um ativo que me chamou a atenção.
assim como vários outros do setor de energia, mas esse aqui me chama a atenção porque ele está perto, pessoal, de uma região aqui de resistência, né? No diário, observem que nós temos um topo aqui e nós temos um topo aqui em cima. Outro aqui em cima, deixado lá em setembro do ano passado. Tá? Vejam que o ativo ele está perto da região ali dos R$10, né? Na verdade está perto aqui da região, está na zona dos R$10 e ele tem que romper, na minha opinião, no diário 10,43. Rompendo 10,43, próxima parada lá em 10,67, que é o topo lá de setembro que eu mencionei, né? 10,66, tá? O que eu chamo a atenção nesse papel é no semanal, porque olha aqui, ó, vejam comigo. O ativo sobe. Depois, CPLE6 faz um teste de fundo. E depois volta a subir num zigue-zague para cima. Se o ativo, né, romper 10,43 e depois se romper 10,66, o topo lá de setembro, fica um papel muito bonito, né, gente? Porque ele pode desenvolver aqui uma onda 3 para cima, né? Essa onda 3 para cima, tecnicamente, pode ter pelo menos 100% da onda 1, ou seja, dessa perna de alta aqui, ó. O que levaria os preços para onde? Tá? Lá para a faixa dos R$11, 11,26, e cravaria uma nova máxima histórica. Tá? Então, se no diário nós temos uma condição ali que, quer dizer, tem resistências importantes para cima, né? Nesse tempo gráfico semanal, o papel tem tudo para desenvolver, num horizonte de tempo mais longo, uma perna de alta, uma onda 3 bonita para cima. Tá? Então eu deixo aí para vocês avaliarem CPLE6 Copel. Claro que o papel tem que romper essa resistência e depois essa aqui, ó, tá? Com um aumento de volume, que é o que a gente sempre fala, certo? Então fica aí para vocês avaliarem, né? O outro ativo do setor de energia, ENGIE 11, me chamou a atenção também. Vamos lá, ENGIE 11 me chamou a atenção porque está numa situação até melhor que o da Copel, né? O semanal, olha aqui, ó, sobe, testa fundo. Qual é o fundo que ele testou? Ele testou esse fundo aqui, mas vejam que nem foi até lá. O papel está com força, né? Força compradora aqui no caso, né? E arma um pivôzinho para cima que vem subindo, tá? Esse pivô que a gente chama é um eixo que pode sustentar toda uma nova alta, tá? Então a pergunta é, a questão aqui na minha opinião é se o papel romper 41,13, né, ou romper a máxima de sexta, 41,66, vamos colocar 41,66 esse topo. Se romper 41,66, o ativo pode fazer aqui o que? O ativo pode fazer aqui uma perna de alta e levar os preços, né, lá para aquela faixa dos R$45, perto dos 45, né? R$45, quem sabe, não, os 46,7 que são esses topos aqui, ó, deixados ali no semanal em agosto do ano passado, certo? Fica aí também para vocês avaliarem, lembrando que se houver o rompimento de 41,66 tem que ser com volume alto, tá, pessoal? Ou volume crescente. Então é um ativo aí que para quem gosta de operar no semanal vale a pena colocar no radar, né? O semanal é um gráfico usado para quem opera horizontes mais longos de tempo, né? Aqui está o diário. No diário, médias apontam para cima, tudo ok. O papel até pode lateralizar um pouquinho porque se afastou das médias, né? E uma vez fazendo um pullback, né? Ou seja, se o papel fizer um recuo, se vier a cair um pouquinho, não teria problema nenhum nos próximos pregões, né? Importante é que ele, após uma lateralização ou uma queda até pontos de suporte, por exemplo aqui em 40 com 35, 40 com 33, ou até nas médias, né? 39 com 10, 39 com 58, uma vez realizando e voltando a subir e rompendo a máxima de sexta, 41,66, fica um ativo bonito. Por quê?
que ele pode buscar aqui a faixa lá dos 46,62, né? 43,62 também. E o ativo vem fazendo uma reversão dessa tendência forte de baixa iniciada lá no agosto, setembro do ano passado. Olha aqui, ó, uma forte tendência de baixa que agora ele vem revertendo. Como é que a gente sabe que ele vem revertendo, né? Os topos, os fundos, né, são cada vez mais altos e tecnicamente uma condição muito bonita desse papel, tá, pessoal? O volume aumenta, tá? Olha aqui o volume aumentando, papel subindo. Então fica aí também para vocês avaliarem, tá? De acordo com o perfil de risco de vocês. ITSA4, Itaúsa, holding do Itaú, também me chama atenção, por quê? Porque é um ativo que, olha aqui, ó, no semanal, está pertinho de romper um ponto de resistência. A resistência é dada por esse topo. É um topo lá de 17 de fevereiro em R$ 9,36. Tem que romper R$ 9,36. Na sexta-feira fechou bonito, né? Fechou com a valorização de 3%. E agora, pessoal, o que eu acho que esse papel precisa é o volume, né? Tá, o volume ele aumenta, mas ele aumenta um pouquinho. Tem que aumentar esses níveis aqui, ó. Olha aqui, o volume está aqui, né? O ideal é que aumentasse nesse nível aqui. Então, o papel, uma vez rompendo a faixa ali dos um candle de fechamento acima de R$ 9,36, com volume alto ou crescente, tem tudo para buscar lá o topo de novo, né? O topo lá em R$ 9,85. Que topo é esse que estou me referindo? Esse aqui, ó, é um topo lá de novembro do ano passado, tá? A ITSA4, a Itaúsa, revertendo a tendência, né? Tendência de baixa, também iniciada em agosto, setembro do ano passado. Vejam que os fundos são cada vez mais altos. E não é só isso, tá? No gráfico diário, no gráfico semanal, né? Desculpem, o ativo também me chama a atenção, tá? Por quê? Olha aqui, ó, temos uma perna de alta. O ITSA4 precisava fazer um teste de fundo, tá aqui o teste de fundo. Depois ITSA4 precisava armar um pivô, tá aqui, parece que está armando um pivô. Então, se ITSA4, se e somente se romper R$ 9,36 com volume alto, ele pode fazer isso aqui para cima. Tá? A gente fala pode, né? Esses dias teve um comentário aí de alguém comentando, mas tudo é pode. Claro, a gente não tem certeza de nada com relação ao futuro, a gente tem estimativa de probabilidade, tá? Se romper esse topo com volume alto, ele tem uma probabilidade maior de buscar os R$ 10, 9,99, 9,80, que são esses topos lá de setembro do ano passado, tá? A gente fala pode porque é uma probabilidade, tá? Não é 100% de certeza, a gente não tem 100% de certeza de nada, né, gente? Impossível calcular. Se fosse assim, quem tivesse 100% de certeza de tudo estaria milionário, rico na bolsa, né? Então, estimando aqui uma probabilidade, o pivô de alta ele traz uma probabilidade alta de ganhos desde que as regras sejam seguidas, né? E uma delas diz que tem que subir com aumento de volume. Voltando aqui ao nosso estudo, ITSA4 pode projetar numa onda 3 para cima a toda a perna de alta da onda 1, ou seja, nas próximas semanas e meses o papel com certeza pode desenvolver, caso o volume ajude, caso o mercado como um todo contribua, caso o fluxo de estrangeiros continue chegando na nossa bolsa, voltar lá para os R$ 10, tá? Que foi a região lá de setembro, né? 9,98, R$ 10, né? Então fica aí para vocês avaliarem também. Na minha opinião, é um gráfico bonito, tá, pessoal? Dadas a atual condição do índice Bovespa, né? E agora vamos ver os papéis pedidos. FRAS 3. FRAS 3. Frasle, que é uma controlada da Randon Corp. Olha que papel bonito, né, gente? Isso aqui é um ativo que eu quase não acompanho, né? A Frasle, ela vem aqui subindo, fazendo uma clara tendência de alta desde, isso aqui é o semanal, tá? Desde
2023, desde abril de 2023, vamos para quase 2 anos, né, do ativo. Quando faz correção, vem até a média, volta a subir. Corrige, vem até a média, volta a subir. Corrige até a média e volta a subir. Tá? E assim vem. Nos últimos, agora de fevereiro para cá, a frase não vem nem nas médias mais, né? Tá subindo direto, né? Para quem está comprado, ótimo, tá de parabéns, tá aí fazendo a sua rentabilidade, né? As médias no semanal apontam para cima, mas para quem está de fora do papel e faz um adequado manejo do risco, tem que ter um pouco de atenção, tá? Comprar só porque está subindo talvez não seja a melhor estratégia no momento. O ideal seria esperar uma correção. Que correção é essa no semanal? Ou ficar andando de lado, uma lateralização, que é uma forma de correção no tempo, ou o papel fazer um recuo até topos rompidos, até pontos de suporte, tá? Quais são ali, né, os pontos de suporte? 25 com 24, 24 com 10, quem sabe 23 com 8,5, tá? Ou na média, né, um recuo até a média de 9, que no semanal está em 23 com 59, ou a média de 21, que está em 22 com 12, certo? Mas vejam que o ativo está longe das médias. Isso pressupõe um risco. Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco, tá? E aí vem a questão, vale a pena? Tá? Tem que ter um pouco de cautela. Olhando o gráfico, a gente observa que o ativo vem subindo, mas o volume vem reduzindo, tá? Olha aqui, ó. Em relação a janeiro, o volume cai. Em relação ali entre fevereiro e até agora, março, até a última semana aí, que encerrou, né, que está encerrando, a gente observa também uma leve redução no volume. De uma semana para outra o volume vem subindo um pouquinho, mas isso aqui foi a semana do carnaval, né, essa semana anterior, tá? Bom, vamos dar uma olhada no diário. O que a gente observa no gráfico diário da Fras-le? Uma condição muito boa de alta, né? Claramente uma tendência de alta, o ativo está bonito. E se esse papel aqui, pessoal, fizer uma correção pelo menos até a média de 9, observam que a linha azul mais fina, que é a média de 9, ela tem servido como suporte da Fras 3 desde janeiro. Então toca na média de 21 e volta a subir. E assim tem sido, né? O último toque foi aqui em 5 de março e voltou a subir. Então o ideal é que o papel corrija, já que você quer fazer uma entrada no papel, enfim, pelo menos até a média de 9, 25 com 39. Eu esperaria uma correção um pouquinho maior, tá? A gente quer sempre comprar mais barato, né? Então 24 com 35. Em algum momento o ativo retorna às suas médias, tá? Isso é um fato, né? Aí quando chegar nas médias você avalia, certo? Papel aí nas suas máximas históricas. Né? Papel realmente um ativo muito bonito, tá? Para quem selecionou isso, se você tem na carteira, tá de parabéns, né? E vamos encerrar o nosso estudo com a Cogna. Cog N3, setor de educação, divulgou balanço nesta semana que está encerrando. É um ativo que vale menos que R$ 2, né? Ali um pouco acima de R$ 1, precisamente R$ 1,75. Tem que tomar cautela com papéis que valem pouco, porque eles têm um beta maior, tá? O beta é a volatilidade ali do ativo, tá? A volatilidade é uma palavrinha bonita para risco, então uma volatilidade enorme como 6,83% de queda, ele dificulta muito um trade no swing trade, aquelas operações que duram aí alguns dias, algumas semanas, tá? Quem gosta dessa volatilidade muito grande assim é quem opera no day trade, certo? Então, gente, na minha opinião, esse ativo aqui compras só e somente só se romper a máxima ali do dia 13 do 3, né, em R$ 1,60 e R$ 1,61. É R$ 1,87. Tem que romper esse topinho aqui em cima, com um volume alto ou crescente. O volume vem aumentando, não é? Na Cogna, né? Desde janeiro o volume vem aumentando, tá? Na sexta-feira o ativo subiu quase 8%.
o volume também alto, mas isso foi quase todos os papéis da carteira teórica, né? E a Cogna tem uma resistência, tem um topo que ele tem que romper aqui, ó, tá? Esse topinho aqui, a região dos R$ 1 com 80 centavos tem que ser rompida, certo? Bom, vamos dar uma olhada no semanal da Cogna, tá? No semanal, a Cogna não é um gráfico ruim, não é ruim no semanal. Levando em consideração aí que custa menos que R$ 2, tem uma volatilidade enorme, a gente observa alguns fatores aqui que chamam a atenção. O ativo sobe, tá? Deixa eu dar um zoom aqui nessa tela. Testa fundo e faz um zigue-zague acima da média de 9 e de 21. Vejam que esse zigue-zague aqui não acontecia desde... Olha, o papel não operava acima da média desde janeiro do ano passado, há um ano. Tá? O volume sobe bastante, isso é positivo. Tá? Claro que tivemos o mês de janeiro aqui, né? Então tem essa sazonalidade aí de volume, obviamente aumenta em fevereiro em relação a janeiro. Tá? Mas vamos lá, de uma forma geral, não é um gráfico ruim, tá? Tirando essas condições de ter uma volatilidade muito alta. Né? Na minha opinião, esse ativo, se romper aqui essa faixa de preço, ou seja, se romper R$ 1 com 87 ou então R$ 1 com 80 também, se esse volume continuar alto, né, é um ativo que pode ficar interessante, mas aqui, na minha opinião, e aí entra uma opinião, você pode ter uma divergência, né, é um ativo para se operar com o capital de risco, porque vale muito pouco. O que é o capital de risco? É aquele valor, né, aquela parte do seu capital que se você perder não vai lhe fazer muita falta. Tá? Mas ele sugere, ele traz, tem alguns indícios, tem algumas informações aqui que sugere que pode começar a reversão dessa tendência. Lá iniciada no final de 2023, forte tendência de baixa. Sugere que pode começar a reverter isso, tá? Mas é um setor que tem que ter aí uma certa cautela, educação. Eu particularmente não acompanho muito, né? Mas é um setor cíclico, né? Junto com a economia, né? Taxas de juros altas, são empresas, isso afeta também esse setor, né? São empresas que tem que ter muita cautela para quem gosta de olhar os fundamentos, né? Olha bem a qualidade da dívida, não só a gestão, mas o setor como um todo, né? Antes de você fazer qualquer aporte, porque lembrando que a Cogna, tá, lá em 2017, tá, chegou a custar R$ 20, ok? Depois da pandemia o papel nunca mais se recuperou, só vem fazendo fundos cada vez mais fundos. Para vocês terem uma ideia, o ativo nunca valeu tão pouco, né? R$ 1 e pouco. Mas vamos ver, né? Do ponto de vista gráfico tem sinais aqui interessantes, certo? Nesse tempo gráfico, uma correção, né, uma correção até as médias não seria até desejável, né, porque o papel subiu 7% na primeira semana de março, depois subiu nessa semana que está encerrando aí 5%. Então, de repente, um recuo até perto de R$ 1,55 por ali, né, não nada mal, tá? Para de repente o ativo armar aqui um pivô e fazer uma onda 3 para cima. Agora, essa onda 3 para cima, se houver, ela sinaliza quando romper 1,87 e somente se esse volume continuar alto. Ok? Fica aí então para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um. Tá, pessoal? Por hoje era isso. Eu agradeço muito a atenção, todos os comentários aí de vocês. Eu leio cada um deles, agradeço gentilmente, né? Esse trabalho que é feito há mais de 10 anos. Então, agradeço muito mesmo, tá, pessoal? Desejo a você uma ótima semana. Nos vemos no próximo domingo. Até lá.